E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma aula do canal Viaja Nessa História com a professora Luísa Gantes, que sou eu, né? A nossa aula de hoje é sobre civilizações hidráulicas, né? E aí nós vamos ver a partir de agora um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro a gente tem que saber que as civilizações hidráulicas são aquelas que vivem à beira dos grandes rios, tá? Daí hidráulico, de hidro, de água, né? Também é chamado de modo de produção asiático. Por quê? Porque a maior parte das civilizações hidráulicas ficavam no Oriente, tá? Então aí vai ficar com esse modo de produção asiático. Então, tanto o modo de produção asiático como civilizações hidráulicas são sinônimos, então são a mesma coisa para se falar de civilizações que se formaram à beira dos grandes rios. São as primeiras civilizações. Na aula passada nós vimos sobre a formação dos aldeamentos, né, no Neolítico, e essas civilizações vão surgir a partir desses aldeamentos do Neolítico. Aqui, se não der para ver muito bem agora, eu vou disponibilizar o PDF, tá? E aí vocês vão poder ver direitinho, mas aqui tá como é que se dá essa transformação do aldeamento do Neolítico na civilização hidráulica, tá? Então o que nós temos? Nós temos aquela revolução neolítica, que é a descoberta da agricultura e da domesticação de animais, né? Então a partir disso tens um aumento da produção. Um aumento da produção como assim? Bom, antes eu tinha que ficar coletando e caçando, eu não sei quanto de comida, agora eu consigo prever quanto de comida que eu vou conseguir ter. Por quê? Porque eu planto, porque eu tenho um número de animais que eu posso matar, porque eu tenho um número de animais que eu posso retirar ovo e laticínios, né? Então a partir daí tu vais ter um consumo melhor da população, tá? Essa fixação das comunidades nesses aldeamentos, nós vimos que elas se fixam na beira de rios. Por quê? Porque tu tens uma possibilidade da agricultura ser melhor na beira dos rios, né? Tu tens como irrigar a tua plantação. Não tem como tu plantares num deserto sem água, né? Então, quando o deserto tem uma captação de água de alguma forma, aí tu consegue plantar, né? Então, esses aldeamentos são de povos do Neolítico, então é mais fácil plantar na beira de rio, eu começo o aldeamento na beira do rio. Essas sociedades vão formar a irrigação delas a partir de diques e de canais. Então, quando eu faço um dique e um canal, eu estou organizando e planejando os meus recursos hídricos. Daí civilização hidráulica. Tá? Então eu vou organizar os meus recursos hídricos a partir de canais e de diques. Nós vamos ver direitinho o que são diques, tá? Para tu teres essas obras hidráulicas, né? Então essa organização de canais, essa organização de diques, tu tens que ter uma mão de obra para fazer esses diques, para fazer esses canais, né? Então essas obras hidráulicas vão precisar de pessoas. E não só de pessoas, mas de uma organização e de uma cooperação entre essas pessoas, né? Se tu tens essa cooperação e essa organização, tu vais ter então uma nova organização social, onde tu tens escravos nessas civilizações, né? Tu vais formar um grupo de escravos e formar um grupo de indivíduos livres, tá? Que vão ser submetidos ou não, né? Podem ser submetidos a um trabalho compulsório. O que é um trabalho compulsório? É um trabalho que eu sou obrigado a fazer todos os dias, né? É um trabalho que eu não recebo por ele. Então eu não recebo comida por ele, eu não recebo um salário por ele. Eu faço esse trabalho para a comunidade, né? É como se tu escravizasse pessoas livres. A pessoa não é vista como uma mercadoria, mas ela faz um trabalho de graça. Ela não é paga por esse trabalho, né? De graça para quem? De graça para o Estado, né? Então, de graça para essa aldeia que está aumentando, que está surgindo. Bom, então tá. Tu tens, então, excedentes agrícolas vindo disso. Por quê? Porque tu tens uma cooperação entre as pessoas, tu tens uma nova organização social que vão fazer diques, que vão fazer canais, que vão dar uma produção maior para tua colheita, né? E aí tu vais ter esse campo produzindo para uma cidade. E aí tu vais começar a criar um meio urbano,
onde tu vais ter pessoas que trabalham nessa região agrícola e pessoas que trocam produtos na cidade, né? No aldeamento. E aí tu vais ter uma especialização da população, que tu vais ter agricultura, vais ter artesanato, vais ter comércio. Essa especialização das pessoas vai gerar... Vocês viram que a gente já não está mais numa aldeia onde todo mundo trabalha, né? Ah, todo mundo planta, todo mundo colhe, a gente divide. Não, agora uns plantam, uns fazem artesanato, uns trocam mercadorias, né? E assim a gente está especializando a nossa sociedade, está reorganizando socialmente essa sociedade. Então tu já não tem mais aquelas sociedades comunitárias do Neolítico, né? Normalmente, quem era mais poderoso, mais forte e que tinha possibilidade de cercar a terra e dizer: essa terra é minha e agora, se tu quiseres comer da minha plantação aqui, tu vai ter que trabalhar para mim, é que vai se tornar as lideranças desses aldeamentos que estão se tornando civilizações hidráulicas, né? Então, essa especialização da população, essa diversificação, né, em agricultura, artesanato e comércio, vai gerar uma expansão imperialista. Por quê? Porque agora eu preciso de mais terras para que eu tenha mais produção, para que eu tenha mais artesanato, para que eu tenha mais comércio, para que eu fique mais poderoso, né? Então aí nós vamos ter de uma aldeiazinha uma expansão territorial feita por essas lideranças e aí vai se formar as civilizações como nós conhecemos, né? O Estado no Antigo Egito vai ser o faraó, ou o rei ou o imperador, dependendo da região que a gente está vendo, né? Tu vais ter uma divisão social, que vai ser os sacerdotes, vindos da ideia de divindades, né? Daquela divindade da mãe terra, da fertilidade, que nós vimos lá na pré-história e que agora vai se diferenciar em vários deuses, né? Os funcionários desse líder, né? E o exército, que é a força que esse líder vai ter para conquistar e para manter tudo isso daqui funcionando, né? Então nós saímos aqui da cooperação do Neolítico, né, para uma situação de exploração até mesmo da própria sociedade. Quando a gente fala civilizações hidráulicas, é interessante a gente ver o nosso conceito de civilização parte da ideia de que tu vai sair de uma selvageria, né, de uma violência, mas se vocês olharem aqui, na realidade, o momento que tu tens de aldeamento neolítico ou até mesmo na pré-história de cooperação do grupo, né, o grupo ele não tinha diferenciação social, o grupo era todo na mesma classe social. Nós somos uma comunidade, nós trabalhamos juntos, nós dividimos a comida, nós dividimos a caça, nós dividimos o que a gente consegue coletar e nós dividimos o que a gente consegue produzir, né? Para numa civilização tu passares a ter uma exploração da mão de obra, chegando a ter a condição de escravo. Escravo não é nem uma pessoa igual a ti, né? Escravo é uma mercadoria, uma coisa que tu possui, né? E normalmente os escravos são vindos dessa expansão imperialista, né? Normalmente eu não escravizo o meu próprio povo, eu escravizo quando eu expandi o território e aí as pessoas que estão nesse outro território eu escravizo, né? Escravidão de guerra, que a gente chama. Bom, as características então das sociedades, das civilizações hidráulicas, né? Vão viver à beira dos grandes rios, vão depender do rio para irrigação, né? Vão fazer obras hidráulicas, vão ter as lideranças ligadas à posse da terra e também a esses recursos hídricos, é importante a gente lembrar. As terras vão pertencer ao Estado, o problema é que o Estado e o rei vão estar misturados, né? Mas a terra é do Estado, então tu trabalha para o Estado, tu trabalha para o governo, né, para a tua liderança. E tu vai começar a ter uma diferenciação social entre explorados e exploradores, né? Então tu vai ter uma elite que explora e uma massa que é explorada. Isso é civilização, né? As principais civilizações hidráulicas, então, óbvio que vão se criar à beira de grandes rios, como a gente tinha visto. Aqui no norte da África, tu tens o Rio Nilo, tá? O Rio Nilo com o Egito, no Vale do Rio Nilo, aqui.
Nós temos a Mesopotâmia aqui, com os rios Tigre e Eufrates. Esse daqui é o Eufrates, esse daqui é o Tigre. Nós vamos ter a Índia com o rio Indo aqui, né, no Vale do Rio Indo. E nós vamos ter lá na China com o Rio Amarelo, aqui, ó. Tá? Então, são essas as civilizações hidráulicas. Normalmente, nós estudamos essas duas principais aqui, porque elas ficam no que a gente chama de crescente fértil, que depois eu vou mostrar para vocês, ok? As primeiras cidades-estado, então. Como nós temos uma civilização, nós não temos... Hoje, quando a gente fala de estado, a gente tem logo em mente país, mas o país que a gente conhece hoje ele é chamado de estado-nação, tá? Ele não é só o nome de estado, não quer dizer país necessariamente, tá? Uma cidade-estado é essa civilização crescendo, tá? O aldeamento neolítico, então, que vai ser uma aldeia com um número X de pessoas, vai aumentar, vai se tornar imperialista, né? E imperialista no sentido de conquistar novas terras, tá? E ele vai dar origem a cidades-estados. Cidades-estados são cidades independentes entre si, ou seja, posso falar a mesma língua que outra, posso ter os mesmos deuses que outro, mas aqui existe um rei, uma forma de governo, uma forma de organização social que é só daqui. E a gente obedece só a essas pessoas daqui. A outra vai ter a dela, especificamente a população dela obedece a ela. Tu não tens uma cidade que domina a outra, tá? Tu tens então cidades que estão se formando e que elas são a autoridade dentro do seu território, tá? Daí cidade-estado, é como se fosse um país, né? As primeiras cidades-estados que vão surgir, então, vão surgir na região da Mesopotâmia, que era aquela região do rio Tigre e do rio Eufrates, que a gente viu no mapa anterior. E Mesopotâmia não é um país, ou uma cidade, ou um povo, tá? Mesopotâmia é uma região, então a região entre o rio Tigre e o rio Eufrates é chamado de Mesopotâmia. Meso, em grego, significa entre, potâmia, que tá organizado aqui, mas vem de pótamos, de grego, significa rios. Então ela é literalmente entre rios, tá? Claro que a gente fala de povos mesopotâmicos, né? Ou população mesopotâmica, mas o que a gente está falando aí? A gente está falando de uns 4 ou 5 povos diferentes que viviam naquela região ali, tá? Que é a região entre os rios Tigre e rios Eufrates. Aqui está o crescente fértil que eu tinha dito para vocês, ó. O norte da África aqui com o Egito, ó. E isso daqui, essa meia-lua, é o que a gente chama de crescente fértil. Por quê? Porque tem o Vale do Rio Nilo. Tu tens aqui essa região... Ai, desculpa. Dessa regiãozinha aqui, ó, que vai ficar os hebreus, tá? E depois... tu vais ter o Vale dos Rios Tigre e Eufrates e a região da Mesopotâmia aqui, ó, entre os rios, ok? Bom, pra gente saber, ó, tá aqui no mapinha, ó, a gente tá falando dessa área aqui, ó, norte da África e uma parte do Oriente Médio, tá? Bom, a irrigação, então, como a gente vai falar primeiramente do Egito e da Mesopotâmia, tá? A gente vai ver as diferenças nas irrigações deles. Não que tu não tenha as obras hídricas nos dois, tá? Os egípcios também vão construir canais, também vão construir diques, mas quando a gente fala nos rios que essas regiões têm, o Nilo é um rio muito mais suave, vamos dizer assim, tá? A enchente do rio Nilo, ó, ela enche, aqui tá o rio, tá? Ela enche, ó, e ela enche as margens, depois ela desce. E aí nas margens alagadiças aqui, ó, tu vais ter a semeadura que vai ser feita e depois a colheita que vai ser feita. Tem até aqui, na estação das cheias, é de julho até novembro. Estação das sementeiras é de novembro a março e a estação das colheitas de março a julho. Tá? Então aqui tu tens, o próprio rio vai fertilizar as margens, vai deixar um humus aqui, deixar um barro, né, um lodo cheio de matéria orgânica, né, que vai ser utilizada para fertilizar a terra e daí tu poderes plantar.
Só que na Mesopotâmia tu tens dois rios e em relação ao relevo, os rios, o relevo, por quê? Porque os rios vêm descendo as montanhas, né? Então ele pega força. Então aí as enchentes do rio Tigre e do rio Eufrates são enchentes mais violentas do que as enchentes do rio Nilo. Então no rio Tigre e no rio Eufrates vão ser feitos diques. Diques são barreiras, ó, para conter a água. Aqui nós temos, ó, uma barreira e depois como se fossem piscininhas, ó. E a água vai ir passando de uma a outra. Isso daqui tu controla a força da água para chegar até essas tuas margens e fertilizar. Para tu não teres uma varredura da matéria orgânica de tudo que é lugar. E aí uma enchente que destrói em vez de fertilizar, né? E aí tu tens aqui, ó, também os diques feitos, naturais na margem, né? E aí aqui, ó, tu levando até a tua plantaçãozinha. Ou então um dique que cria um tanque de vazão aqui e aí vai liberando a água de forma mais calma. Isso daqui é uma forma dos mesopotâmicos, de obras mesopotâmicas, mas também de obras egípcias, tá? São as obras hidráulicas, aquela que nós vimos naquele esqueminha, né? Então, tanto egípcios quanto mesopotâmicos vão fazer. Tá, mas por que tu diferenciou eles? Eu diferenciei eles porque os egípcios podem fazer os diques e os canais para não precisar plantar só a volta do rio, para ampliar a sua área de plantação. Mas a volta do rio ele pode plantar tranquilamente com a própria enchente do rio. Nos mesopotâmicos não. Nos mesopotâmicos tu tens que fazer os canais e os diques porque a enchente é muito destruidora, tá? É muito mais violenta, ok? Bom, passando... Nossa, eu passei aqui pro último sem saber que era o último. Bom, nós falamos então de Egito e de Mesopotâmia. A nossa próxima aula é sobre a Mesopotâmia, os povos mesopotâmicos. Por quê? Porque é na Mesopotâmia que nós vamos ter aqueles primeiros aldeamentos que nós vimos, né, que fica na região da Turquia, que fica dentro dessa região aí, perto da Mesopotâmia, e depois nós vamos ver que as primeiras cidades-estados vão surgir na Mesopotâmia, com as cidades-estados sumérias. Então é na Mesopotâmia que nós vamos ver primeiro, depois nós vemos o Egito. Ok, gente? Espero que tenham gostado, muito obrigado, beijão!